Olá, seres amados, seres iluminados, seres abençoados. Gente, eu tô nesse local lindo, maravilhoso. Olha só esse sol. Ai, eu fico tão feliz, muito feliz de estar aqui. Semana passada eu não pude estar. Eu tentei vir pra cá, mas choveu, depois abriu o tempo, depois choveu de novo, aí eu desisti. Fiquei no meu espaço fechadinha lá, mas deu tudo certo. Mas hoje eu levantei com a maior assim felicidade, com esse sol batendo na janela do meu quarto, convidando a estar aqui com essa energia da mãe natureza, com a energia do sol, a energia que eleva os meus pensamentos, as minhas emoções, no sentido de estar motivada, de estar inspirada para vir gravar esse vídeo para vocês. Eu venho gravar aqui com muito amor, com muito carinho. Espero que vocês aproveitem essas informações, espero que sejam úteis e que vocês possam, de certa forma, ajudar no processo que vocês estão passando aí. Bom, eu fiquei pensando no que eu ia gravar, inclusive eu já gravei 2 vídeos aqui e não ficaram bons, aí eu deletei. Eu acho essencial e muito importante falar do eclipse solar no dia que vai acontecer no dia 25 de outubro. Eu sei que eu tô antecipando bastante esse momento, mas as energias dos eclipses já começam a serem movimentadas, essas influências no céu, um mês antes e um mês depois com maior intensidade, ainda mais um eclipse solar, que tem a ver com o Sol, que é o nosso eu sou, que é o nosso centro organizador, que fala do nosso self, que fala do nosso destino, que fala a energia yang, a energia expansiva, a energia doadora de vida. Então eu acho mais apropriado falar disso do que falar de qualquer outro assunto que esteja nesse momento acontecendo. A gente tem, nesse dia que eu estou gravando, a Plutão está voltando de movimento retrógrado para o movimento direto. Ele vai começar a caminhar ali em Capricórnio, vai trazer aí tudo o que ele revisou, né, de certa forma, vai trazer à tona, vai trazer à luz, e o Plutão é um dos regentes do signo de Escorpião, onde vai acontecer esse eclipse. Plutão é o regente moderno e Marte é o regente tradicional. Então esse signo tem 2 regentes. Então você não imagina a intensidade, né, que tem esse eclipse solar. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Se você está chegando agora no canal, eu acho muito importante você me conhecer, saber quem sou eu, afinal de contas, para estar pontuando aqui para vocês, para estar vindo. Eu tenho no canal mais de 200 vídeos, então vocês podem buscar ali, me conhecer melhor também por outros vídeos, por outros conteúdos. Eu tenho muito conteúdo aqui no canal, gente, então, inclusive sobre eclipses, eu tenho muita coisa. Então, eu vou colocar alguns cardzinhos aqui durante esse vídeo, para que eu não estenda demais eles. Então, algumas questões que eu vou pontuar e vou pedir para vocês, olha, nesse vídeo vocês podem buscar aprofundar isso que eu estou pontuando aqui, para não ficar muito extenso esse vídeo. Mas, como eu disse, deixa eu me apresentar. É Andréa Cristina, eu sou terapeuta holística, quântica e transpessoal. Eu sou formada em psicologia transpessoal. Eu atuo como terapeuta há mais de 20 anos. Eu sou instrutora de meditação, eu sou praticante há mais de 12 anos. Eu dou aula de forma individual, de forma grupal e para ambientes empresariais. Eu tenho um projeto para desenvolvimento de talentos e de alta performance dentro do ambiente empresariais. Se você quiser atendimentos comigo, de qualquer lugar desse mundo, desse planeta, você pode ter online. Eu atendo online, tanto com as terapias, como com a meditação. Eu dou aula online por a meditação. E também, como astróloga, eu atendo online, fazendo mapas, relatório dos nodos lunares, mapa progressado. Eu trabalho com astrologia medieval, clássica, e a astrologia humanística. A minha ferramenta, a ferramenta da astrologia que eu utilizo é uma ferramenta para transformar
para ajudar a você se transformar na sua melhor versão. Mas vamos lá para o que interessa, esse eclipse solar parcial no signo de Escorpião. Aqui no Brasil, a sombra não vai passar. A sombra, né, é onde os eventos são mais preponderantes, vai passar na Europa, na Ásia e ali no extremo oriente, se eu não me engano, ali na Rússia, na Ucrânia. Então ali é onde os eventos com certeza vão ser, aí na China também, os eventos vão ter um impacto muito maior, onde acontece a sombra do eclipse. No Brasil a gente não vai conseguir ver esse eclipse, não vai conseguir ver o Sol tampando a Lua tampando o Sol tampando a Lua. Enfim, o eclipse acontece no Brasil às 7h48, horário de Brasília. Sol no grau 2, exato, 2 com 0 minutos, a Lua no grau 2 com 0 minutos do signo de Escorpião. Nós temos a participação conjunta desse eclipse, em conjunção com o Sol e a Lua, Vênus no grau 2 com 38 minutos, temos o nó do Sul no grau 13 do signo de Escorpião, e temos ali o planeta Mercúrio no grau, se eu não me engano, no grau 27 ou 26 do signo de Libra. Então ele está em órbita de conjunção com o eclipse. Bom, o Sol, como eu disse, é o nosso eu sou, é o nosso self, tem a ver com o nosso destino. A Lua tem a ver com o masculino, a energia Yin. A Lua tem a ver com o feminino. Aliás, o Sol tem a ver com a energia Yang. Desculpa, pessoal. A Lua que tem a ver com a energia Yin, receptiva, tem a ver com o passado, tem a ver com a nossa ancestralidade, tem a ver com as nossas raízes, as memórias. E conjunto a Vênus é o planeta que rege Libra e Touro, tem a ver com valores, tem a ver com o feminino, tem a ver com relações, tem a ver com relações, podem ser de sociedades, relações afetivas, mas qualquer tipo de relação. E a E a Vênus também fala de beleza, a Vênus também fala de bem-estar. E nesse momento, conjunto ao Sol, esses 3 planetas, mais Mercúrio, que é o planeta da mente, da comunicação, que está em Libra, né? No qual a sua regente está em Escorpião. E o nó do Sul. Normalmente, o que aconteceria com um eclipse solar? Vai falar de uma mudança inesperada na rota do nosso destino. É uma guinada que a gente tem de tudo o que a gente estava vivendo. Nesse momento, quando acontece o eclipse, acontece esse apagão, né? O nosso destino, de certa forma, ele é reescrito. Pense num livro, a página ali está sendo arrancada daquele livro. Então você escreveu, a sua vida ali está, de certa forma, não é que está tudo escrito em pedra, mas a gente tem, de certa forma, a gente vai programando, vai fazendo planos na nossa vida. E só que nesse momento do eclipse, aquilo que você planejou, a mão do destino toca, o repentino acontece na sua vida, o universo, como uma energia inteligente, vai fazer com que você seja direcionado por um outro caminho, vai fazer com que você mude a rota do seu destino para aquilo que você tem que trilhar realmente. Então a gente, de certa forma, a mão do destino nos toca, você estava aqui, mas aqui não é onde você tem que trilhar, ele vai e te coloca aqui, que esse é o caminho que você veio nessa encarnação, de certa forma. Então a gente vai sendo direcionado por um caminho que tem a ver com o nosso propósito, nossa missão, de certa forma. Eu vou pontuar nesse sentido. Lembre tem um filme que eu não sei, Agentes do Destino. E nos Agentes do Destino, os agentes tinham um caderninho ali. E nesse caderninho mostrava um mapa
e cada agente cuidava de um número X de pessoas. E tinham os personagens principais, que era cuidado por um agente, que era um anjo. E ele via no caderninho dele onde cada um estava se direcionando. E quando eles percebiam que o plano não estava sendo seguido, eles iam lá e alteravam esse plano. Então imagine que o eclipse é um agente do destino mesmo, e ele vai ver em que rota você está, e ele, percebendo que você está na rota equivocada, ele vai lá e vai alterar essa rota e vai te colocar em outra rota, sem ao menos você tomar consciência, porque é o inesperado tocando a gente, a nossa vida, aquilo que a gente planejou. Só que nesse momento vai ser alterado com certeza, que é aquela ponte que a gente passa e essa ponte cai, não tem como mais voltar. Então a gente passa por essa ponte e o novo se abre na nossa vida. Infinitas possibilidades a gente tem. Só que esse eclipse tem um fator, de certa forma, importante, que tem o nó do sul. E o nó do sul nos fala de experiências do passado que a gente traz. O nó do sul fala daquilo que as experiências, dons, talentos, fala de comportamentos, hábitos que a gente tinha e que de certa forma para essa vida a gente traz. E de forma, não é que todo mundo, né? Todo mundo tem os nodos lunares em algum eixo da sua carta natal. Então muitas vezes, eu tô falando aqui você, mas eu não tenho o nó do sul em Escorpião, ok? Mas é para uma coletividade. Então dessa forma eu estou falando de forma coletiva. A coletividade estava nesse ponto e a coletividade vai para esse ponto. Porém, o nó do sul fala de experiências do passado. Então, o que vem vai ser, de certa forma, o passado adentrando na nossa vida, para que a gente faça uma resolução nisso. Então, a Vênus ali está falando muito de relações. De certa forma, são relações do passado a nível individual, isso é para uma coletividade, mas a nível individual pode estar mostrando, né, que dentro dessa coletividade, pessoas do passado, né, para cada um, pode ser que volte para a sua vida para ter uma resolução disso, para ter um ponto final, para que exista, porque os nodos falam muito é um nó que foi feito, e esse nó precisa de ser desatado. Então, nesse momento, né, que tem o eclipse, tudo é um processo, não é que vai acontecer nesse exato momento, pode estar muito bem falando que durante o tempo que esse eclipse, as suas influências têm de duração, fala que alguém do passado pode estar retornando para ter um fechamento na sua vida, para ter alguma resolução. Porque os nodos lunares também falam de uma portinha. O nó do norte fala do nosso propósito, da nossa missão. Tem a ver com experiências novas, tem a ver com aquilo que a gente já tem a ver com aquilo que a gente precisa assimilar, novas experiências, novos aprendizados para caminhar para o nosso propósito, para a nossa missão. E para a gente agregar coisas novas nessa vida, para a gente crescer e para a gente evoluir. E o nó do sul, como está em Escorpião, que tem a ver com isso, que pode ser o passado adentrando na sua vida novamente, né? Então, nesse momento, a gente percebe que vai ter uma mudança tremenda na nossa vida, né? De certa forma, e vai depender muito de que planetas você tem nesse signo, nesse eixo, porque não é só no signo de Escorpião que vai estar mexendo no signo de Touro, porque é um eixo que a gente, são 6 eixos que a gente tem na nossa carta natal. Então, Escorpião, o signo oposto, complementar a ele, é Touro, e é onde se encontra o nó do norte. Então, se está mexendo no signo de Escorpião, se está tendo um eclipse no signo de Escorpião, por tabela, o signo oposto de Touro também vai receber essas influências, porque o nó do norte está ali. E se você tiver planetinhas no signo de Touro, e esse planeta estiver nessa órbita de 5 graus, antes ou depois de onde estiverem as energias do Sol, da Lua e
e de Vênus vai ser numa órbita entre o grau 2 ao grau 8 e entre o grau 27, grau 25, grau 26 dos signos cardinais ao grau 2 dos signos fixos. Então, se você tiver planetinhas aí, vocês também vão ser impactados com maior preponderância. Vai vir processo na sua vida que vai te exigir que você saia da sua zona de conforto, porque um eclipse, ele faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Ele traz mudanças que, de certa forma, como eu disse, é uma mudança de rota, é uma mudança para a gente crescer, para a gente se direcionar para o caminho que a gente tem que seguir. E eu gosto de sempre estar vendo que outros astrólogos pontuam a respeito do eclipse. Para Antônio Polito, que é um astrólogo radicado, se eu não me engano, agora eu não lembro qual país, não sei se é na Venezuela ou Colômbia, ele tem um livro que eu até comentei nos outros vídeos, que é Eclipse, Luz e Sombra. Para ele fala que o eclipse é como se fosse um buraco negro, e esse buraco negro, os planetas que houvesse, tem ali passarinhos, tá, pessoal? Os planetas que houvesse próximo a esse eclipse, os planetas entrariam dentro desse buraco negro e, de certa forma, aquelas energias, a gente ia perceber uma mudança tremenda na forma como a gente vai estar lidando com elas na nossa vida. E por reflexo, o planeta que tiver oposto ao eclipse, ele ganha uma potência, então ele fica, de certa forma, potencializado. Então, se você tiver algum planeta oposto a esse eclipse, Sol, a Lua, planetas pessoais, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Júpiter, então esses planetas têm uma ênfase, uma preponderância, uma potencialização no seu mapa. Então vai vir uma forma de você exercer essa energia com muito mais intensidade na sua vida. Então, se você tiver, por exemplo, Sol, então você vai sentir mais vontade de ir em busca daquilo que você deseja, de você exercer, de brilhar sua luz, de fazer com que aquilo que você se extravase, para que você mostre para o mundo quem verdadeiramente você é, que você faça vir à tona a sua essência. Se for a Lua, as suas emoções vão estar ali com mais intensidade. A Lua tem a ver com as nossas necessidades de segurança, nossas necessidades emocionais. Então, de certa forma, nesse momento, né, por oposição, de certa forma, a energia do eclipse tocando na sua Lua, em Touro, por exemplo, vai fazer com que você fique muito mais emocional, muito mais passional, que você sinta muito mais necessidade de buscar segurança, de buscar conforto, porque Touro fala de bem-estar, de conforto, de buscar aconchego, de buscar tranquilidade, porque Touro é um signo que fala da gente querer estar em paz, de estar buscar por conforto e tranquilidade. Então, para ele, os eclipses têm essa significação. Agora, eu tenho um outro astrólogo que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é um dos astrólogos que eu sigo, que é um astrólogo espanhol, que é o José Milán, e para ele fala que um eclipse de nó do sul, por exemplo, ele fala para a gente olhar para a nossa vida, fazer olhar para recordar o que se passou na nossa vida em 2012, no final de 2012, ao início de 2014, pois foi quando o nó do norte estava no signo de Escorpião. Naquele momento, a gente teve que ter novos aprendizados. A gente
foi como se... imagine que naquele momento o Nó do Norte estava falando de uma missão, estava falando da gente para esses novos aprendizados, e estava falando de um momento onde a gente precisava se desprender de muitas coisas, de certa forma, de tomar o nosso poder pessoal, porque Escorpião é um signo que fala de poder. Escorpião é um signo que fala da ave fênix, que nasce e ressurge das cinzas, porque é Plutão ali. Plutão fala de morte e de renascimento, de regeneração. Signo de Escorpião tem a ver com a morte, depois é um processo, tem a ver com os ciclos da vida, de morte, de vida, de morte e de renascimento. Escorpião fala de 3 fases, fala da fase escorpiânica, quando você está trabalhando muito com os teus instintos animalescos, né? Porque o escorpião é aquele signo que você não sabe o que está se passando com o escorpião, ele guarda as 7 chaves, aquilo que se passa no seu mundo interior. O escorpião é um signo de profundidade, de intensidade, são as águas profundas. Escorpião de uma outra fase já um pouquinho mais evoluída, fala da cobra, né? Mas ainda trabalhando as questões materiais, né? Então nesse momento tem a ver com o sexo, porque a energia de Escorpião rege a casa 8, que fala de tabus, do sexo, fala dessa fusão dos corpos, e também aí no último nível fala da ave fênix, que ela, de certa forma, ela faz com que essas partes, né, de certa forma, se queime, né, tudo aquilo que está impuro se queime, se depure, porque é uma depuração, e ela vai renascer uma fênix muito mais, um espírito muito mais evoluído, um espírito que de luz, um espírito que fala, uma energia espiritual, fala de transcender. Então, essa energia escorpiânica é uma energia de transformação, de morte e renascimento. E quando você naquele momento, quando você teve o Nó do Norte ali, você iniciou um processo. E agora, com o Nó do Sul aí, você, de certa forma, aquilo que você iniciou, aquilo que você começou a germinar, você, nesse momento, tudo aquilo que você assimilou com o Nó do Norte em Escorpião, agora vem à tona com o Nó do Sul. Eu gostei muito dessa visão dele, porque fala de um momento que a gente está germinando certas coisas na nossa vida. Eu mesmo fiz esse processo de recordar o que estava se passando comigo em 2012, 2014. Foi um momento de muita busca de autoconhecimento. Foram um dos anos, essa fase entre um pouquinho antes, né? Eu comecei a buscar o autoconhecimento ali em 2002. Mas em 2010, 2011, 2012 até 2014 foi um momento que eu busquei mais assim fazer retiros. Eu fiz muitos cursos, investi muito em cursos para trabalhar como terapeuta. O que eu sei hoje, eu devo o que se passou comigo naquela época. As pessoas que estavam comigo são pessoas chaves que, de certa forma, me ajudaram a me transformar. Então, você precisa perceber, precisa olhar o passado, de certa forma, com o Nó do Sul ali, e perceber o que naquela fase você viveu como as experiências, porque o Nó do Norte assimila, o Nó do Norte é a boca do dragão, estava em Escorpião, o Nó do Sul estava em Touro. Então, o Nó do Sul em Touro fala de questões materiais, de apego, porque o Touro é muito isso é meu, né? Touro fala muito daquela primeira fase, quando você tem 2 aninhos e tudo é seu, inclusive a sua mãe, né? A sua mãe faz parte de você, então a mãe é sua. E aí a criança,
Claro, vai mudando de fase, mas a fase taurina é essa fase de 2 anos, onde tudo pertencia, onde tudo nos pertence, e fala de dons e valores. Então, naquela fase você estava, de certa forma, tendo que desapegar de muitas coisas, e pelo lado escorpiânico você estava tendo que assimilar o teu poder pessoal, o teu poder de transformar essa energia inferior, né, do escorpiânica, de vingança, de obsessões, de manipulações, para um poder pessoal de autotransformação, de autorregeneração, de sombra em luz. E agora é o contrário. Então, aquilo que você, de certa forma, começou a processar, agora a gente tem o resultado disso. Então, daquelas questões que você... Desculpa, gente, tá um pouco... o sol tá pegando alto aqui, tá pegando bem na câmera aqui, mas eu peço desculpa, não tem muito o que fazer, é o ar livre, é o que dá para o momento, mas é importante você estar escutando a minha voz sem problema. Então, a imagem deleta, né? Claro que depois vai ficar legalzinho, mas é importante vocês estarem me escutando aqui com bastante atenção, porque isso é muito importante. E vai fazer uma diferença danada vocês tomarem consciência dessas informações para aquilo que precisar vir, para aqueles processos que vocês vão precisar vivenciar, que é um processo de morte e renascimento. Não tem como ser outra coisa nesse momento, porque, como eu disse, Plutão é um dos regentes. Marte fala mais de luta, fala mais de um instinto de sobrevivência. Então a gente está lutando, tá sobrevivendo, mas a gente precisa sair desse espaço para ir para um espaço onde a nossa alma se sinta viva, se sinta plena, se sinta fazendo aquilo que ela veio, o propósito dela aqui nessa terra, né? De certa forma sair dessa matriz de controle. Então, a gente vai ter um processo de manifestar nesse momento aquilo que a gente havia iniciado em 2012, em 2014, entre 2012 a 2014. Opa, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui daqui a pouco, que eu tô ficando com a boca seca. Então, verifique na sua carta natal onde você tem esse eixo escorpião e touro, porque esse eixo vai ser movido na sua carta, esse eixo vai ser movido, esses assuntos vão, de certa forma, vão tomar prioridade na sua vida, de alguma forma isso vai vir à tona. E Plutão saiu do seu movimento retrógrado, Plutão tá aí, vindo com tudo, e ele está em quadratura com esse eclipse, um dos regentes, está em quadratura com o eclipse solar, e Marte está fazendo um trígono para o eclipse solar. Eu até nem vou entrar muito nos aspectos para não estender tanto esse vídeo, mas a gente tem o Marte fazendo uma quadratura com Netuno nesse momento. Então a gente pode estar se sentindo confuso, a gente pode estar e o Marte está em Gêmeos, a gente pode estar se sentindo, de certa forma, assim, com várias demandas, a gente pode estar sentindo, tendo vários focos na nossa vida e a gente não está dando prioridade para algo, mas nesse momento, quando acontece o eclipse, esse eixo vai ter preponderância na sua vida, esse eixo, esses assuntos que estão sendo tocados vão vir para a sua vida de alguma forma. Você vai ser chamado à responsabilidade, porque nós temos Saturno fazendo uma quadratura para os nodos lunares, para o nó do norte, né, fazendo quadratura para Urano, que está no nó do norte, em Touro, e para o nó do sul, que está em Escorpião. Então está chamando uma responsabilidade, está chamando, de certa forma, para que você seja maduro, para que você seja adulto, e está pedindo para que você, de certa forma, Urano ali está pedindo para que você faça algo distinto, algo que você, de certa forma, não se atreve, que você tem medo de não dar aquele passo. Então, vai ser um processo, nem digo vai ser um momento, mas vai ser um processo na nossa vida, onde
a gente vai ou vai, não tem alternativa. Mesmo que você queira se manter na sua zona de conforto, nesse momento, né, nessa fase, nesse processo, algo vai acontecer na sua vida para que você dê aquele passo, para que você caminhe, para que você saia desse lugar comum onde você se encontra. E dependendo do eixo onde esses signos estão na sua carta natal, pode estar falando das suas relações, a relação de você com o outro, que é a casa 1, a casa 7, pode estar falando dos seus valores, do seu trabalho, daquilo que você ganha com o seu próprio esforço, né, que é a casa 2, casa 8, que é aquilo que você ganha, o dinheiro do outro, que você compartilha com o outro. Está falando também de processos de terapia, de morte, né? Não que alguém vai morrer na tua vida, mas pode ser um momento para você olhar para algo que precisa ser finalizado, precisa ser findado, precisa esse ciclo ser encerrado. Pode estar falando na casa 3, a casa 9, que está falando dos seus processos cotidiano, a forma como você, os seus estudos, está falando das suas viagens, está falando das suas relações com o seu ambiente mais próximo, de familiares, da sua comunidade. Pode estar falando das relações com seus irmãos. Na sua casa 9 está falando de algum processo de relação com o exterior, viagens longas, talvez estudos, doutorados, mestrados, as suas filosofias de vida, as suas crenças. Casa 4, a casa 10, a sua vida íntima, a sua família, a sua ancestralidade, as suas raízes com a sua vida íntima, né? Falando de algum processo que você traz, né, de outras vidas também, com a casa 10, que é o seu status quo, como você é visto, né, pela sociedade, a sua profissão, as suas metas. A casa tem a ver também com aquilo que você quer alcançar na vida. A casa 5 e a casa 11 tem a ver com com seus projetos criativos, com seus filhos, com seus relacionamentos afetivos, seus namoros, né? Aqueles envolvimentos, quando você começa a se envolver, né? O encontro, quem sabe, né? Um novo relacionamento aí aconteça na sua vida. Tem a ver com hobbies também, tem a ver com mostrar para o mundo quem verdadeiramente você é. E a casa 11 tem a ver com grupos de pessoas, grupos de amigos, tem a ver com as suas aspirações, tem a ver com seus sonhos. E a casa 6 é a casa 12, a casa 6 tem a ver com as nossas rotinas, com o nosso cotidiano também, tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com o nosso corpo. A casa 1 também tem a ver com o corpo, tá? Com a saúde, com a forma de se projetar. E a casa 6 fala de uma questão de saúde, de cuidar desse corpo. Tem a ver com nossos animais de estimação. E a casa 12 fala do lado mais espiritual. Fala de retiros, fala de algum processo que a gente toma consciência, né, que estava guardado. Tem a ver com processos, de certa forma, também fala da nossa ancestralidade e fala da nossa espiritualidade, contato com o nosso lado mais espiritual. Então vai depender muito do eixo onde os signos Escorpião e Touro estão na sua carta natal. Então, e Escorpião fala muito pra gente também transcender, pra gente verificar na nossa vida esses processos que a gente está obsessionado, que a gente está querendo controlar. Escorpião fala muito desse controle, é um signo fixo, de águas profundas. E Escorpião é muito difícil você fazer ele mudar de opinião quando ele acredita em algo, quando ele tem aquilo piamente como a sua verdade. Ele vai a fundo, ele não se desprende disso. Então, às vezes é um momento, como eu disse, de você perceber questões na sua vida que você se apegou, que você quis controlar também, que você quis ter o poder e, de certa forma, com o nó do sul ali, né, vendo por um outro âmbito. Então, pede para a gente tomar consciência disso
e para a gente deixar esse lado inferior de Escorpião e transcender para uma ave fênix e deixar que aquilo que precisa finalizar, termine, né, finalize, e a gente inicie um novo ciclo. E esse novo ciclo, com certeza, vai ter algo a ver com algum tipo de relação que vem para as nossas vidas. Algum tipo de relação que, de certa forma, esse nó ainda existe e precisa ser cortado, precisa ser desamarrado, né? Precisa ser desatado. Já em Touro, o nó do norte, de certa forma, né, o que você precisa assimilar, né, que está ali oposto, são as questões também daquilo que você necessita para viver bem, com prazer, que você está desfrutando, tendo prazer na sua vida. Touro fala da energia é a mãe terra, é Gaia, a natureza. Perceba se você está buscando espaço na natureza onde você está fazendo sua limpeza, o seu centramento, o seu equilíbrio, porque a natureza nos equilibra, a natureza nos traz muita sensação de paz, de tranquilidade, de harmonia, e está pedindo uma transformação profunda dos nossos valores. O nó do norte ali no signo de Touro. E o nó do sul no signo de Escorpião pede para a gente desapegar, da gente de ver as nossas dependências econômicas que a gente está tendo. Então o Escorpião pede muito para a gente se bancar nas nossas próprias pernas, para a gente não depender do outro, nem financeiramente e nem emocionalmente. E a nível, eu não pontuei, né, mas a nível mundial, a nível mundano, essa energia do eclipse solar parcial vai movimentar ainda mais as crises energéticas, crise de petróleo, porque tem a ver com aquilo que está vindo do subsolo, né, que é Plutão, e a crise de gás que a gente já está vendo na Europa. Quando entrar o inverno lá, a gente vai perceber eles entrando num processo muito caótico lá na Europa, ainda mais que caiu esse eclipse lá. Então para eles vai estar pegando muito sério esse eclipse. E bom, gente, eu acredito que seja isso de mais importante. Eu peço desculpa pelo vídeo que ficou extenso. Se vocês desejarem mais informações, me deixem aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que isso é muito importante para mim, isso me ajuda, contribui. Deixa seu curtir aqui, compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas terem conhecimento dessas informações. Isso é muito, muito importante. Isso faz com que o YouTube reconheça que esse vídeo é relevante e vai passar para muitas mais pessoas. Então, eu queria só pontuar que esse eclipse é da série Saros 124. O próximo eclipse que a gente vai ter dessa série vai ser em 2030 ou 2040. A série Saros, eu já falei, eu acho que vou deixar o cardzinho dessa série aqui. Vou deixar o cardzinho também para você que tem o nodo, o retorno dos nodos lunares aqui para vocês assistirem, porque é muito importante vocês tomarem consciência. Para vocês vai ser mais preponderante. Para aquelas pessoas que tiverem Sol, Lua no signo de Escorpião, também vai ser bem impactante. Se você tiver o ascendente em Escorpião, vai ser impactante. Se você tiver, como eu disse, planetinhas naquela órbita entre o grau 26 ao grau 8, o grau 26 dos signos cardinais ao grau 8 dos signos fixos, vai ser impactante. Se estiver no meio do céu, fundo do céu, ascendente ou descendente. E também um ponto, olha, um parênteses aqui, bem importante. Esse eclipse solar parcial vai ser deveras importante para quem está fazendo aniversário, para quem é do primeiro decanato do signo de Escorpião. Se você for do primeiro decanato, você vai ser muito impactado por essas energias, e ainda mais se você fizer aniversário 3 dias antes ou 3 dias depois desse eclipse, você vai ser impactado ao cubo, porque essas energias você vai carregar ela na sua
revolução solar, então é por um ano essa energia. Então fique consciente, assista ao meu vídeo dos retornos dos nodos lunares e o retorno dos nodos lunares inverso, para você também vai ser impactante, tá pedindo coisas para você. De certa forma, se você não toma consciência, aquilo que a gente não toma consciência se transforma no nosso destino. Então a gente tem o livre-arbítrio até certo ponto, a gente tem um nível de livre-arbítrio, né? Fora isso, é a mão do destino mesmo tocando a nossa vida. Então, aquilo que você tem de livre-arbítrio, você pode sim fazer com que as coisas saiam da melhor forma possível para você. Então, você pode administrar isso da melhor forma. Você pode administrar tudo aquilo que está passando internamente. Aqui que está passando externo, você só pode, de certa forma, tomar consciência e aqui internamente fazer teus processos e depois reagir com o que está passando aqui fora. Então você tem esse livre-arbítrio para que as mudanças que vierem, o inesperado que acontecer na sua vida, a mudança de rota, a guinada que vai acontecer na sua vida, você saber como lidar com isso da melhor forma possível. Mas se você escolher a não tomar consciência, a não buscar a se conhecer, a não buscar a fazer as mudanças que não são necessárias, a não sair dessa zona de conforto, então é muito provável que vai vir com dor essa mudança, que você vai vivenciar como uma crise, porque Escorpião tem a ver com crises. E crises no ideograma chinês são oportunidades. Então, para algumas pessoas, esse eclipse solar vai soar, vai vibrar e vai frequenciar na vida delas como uma oportunidade. Para outras pessoas, essa energia vai frequenciar e vai vibrar como uma crise. Você tem esse momento para escolher se você quer vivenciar, experienciar como uma crise ou você quer vivenciar, experienciar como uma oportunidade. A escolha é sua. Então, um beijo no coração de vocês. Desculpa aí qualquer probleminha no vídeo, sem falta da minha imagem aqui, uma imagem mais nítida, mas o importante é o conteúdo aqui para vocês. Desculpe o vídeo ter ficado extenso, espero que ajude essas informações, espero que contribua de verdade, de coração, e que vocês possam ter esse processo, que esse eclipse tenha duração mínima de 6 meses na nossa vida, mas dependendo da duração, né, das horas, né, os minutos que durem, né, esse eclipse para Ptolomeu na astrologia medieval, dava o número de anos que esse eclipse ia ser presente na nossa vida. Eu não lembro qual que é a duração desse eclipse, aí vocês podem buscar aí depois na internet. Se durar 2 minutos, são 2 anos que esse eclipse vai reverberar na nossa vida, para Ptolomeu, né? Mas para os astrólogos modernos são 6 meses. O importante é ver que para você o que vai fazer na sua vida, né? Você tem que ver o que para você que está fazendo, essas energias vão influenciar. Então você vai saber se vai durar 6 meses ou vai durar um pouquinho mais. Vai depender muito do processo que vai vir na sua vida. Mas é isso. Um beijo no coração. Vou parar por aqui, senão vou falar muito mais que isso e ficou demais extenso. Se vocês quiserem mais informações, deixa aqui abaixo os comentários que eu respondo para vocês. E se vocês quiserem um vídeo novo sobre os eclipses, me conta aqui. E depois, 2 semanas depois desse eclipse, a gente vai ter um eclipse lunar no signo de Touro. Então as energias vão estar em novembro, tá, pessoal? Então eu vou fazer ainda um vídeo sobre esse eclipse lunar no signo de Touro. Beijo no coração de vocês, fiquem bem, até a próxima semana. Tchau, tchau.